E aí, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Paulinha e hoje eu vou ler com vocês o livro de Efésios. Se você já se perguntou quem sou eu, qual o meu propósito, por que é que eu tô aqui, esse vídeo é para você. Vamos ler a Bíblia juntos? Esse é o nosso primeiro vídeo, então antes de qualquer coisa eu quero te apresentar uma perspectiva sobre o livro de Efésios. Alguns pontos desde o capítulo 1 até o capítulo 6. Primeiro ponto que eu preciso te explicar, porque isso ajuda você a se conscientizar do que está acontecendo, é um pouco sobre a cidade. Que cidade era essa? O nome da cidade era Éfeso, Efésios eram as pessoas que moravam lá, e Éfeso era uma cidade muito parecida com as cidades atuais, as capitais atuais. Uma cidade bem populosa, uma cidade onde tudo acontecia, onde havia pessoas de diferentes culturas circulando. E assim como nos dias atuais, Éfeso era uma cidade onde existiam pessoas em busca dos seus verdadeiros propósitos, pode ser assim. É bem interessante que quando você começa a carta de Éfeso, o primeiro capítulo, os primeiros versículos ali, vai dizer quem é o autor de Éfeso. Ele vai dizer Paulo, apóstolo de Cristo Jesus. Então, Paulo se apresenta logo de cara como aquele que escreveu essa carta. E ele dá um destino a essa carta também. O versículo, ainda no primeiro, vai dizer assim: em Cristo Jesus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso. Então, logo de cara, a gente vê quem escreveu, Paulo, e a quem escreveu. Só que é interessante que quando a gente vai pesquisar, e a maioria das Bíblias já carrega essa informação, quando a gente vê lá em Éfeso, tem um asteriscozinho, tem uma pequena letra, e você vai ler na nota do rodapé ou no comentário, vai dizer que essa parte em Éfeso não aparecia logo no início, em alguns manuscritos, né? E daí fica aquela dúvida, será que realmente foi para Éfeso que foi escrita? Será que não? Pelo fato de ter sido adotado pela maioria das versões da Bíblia e por tanto tempo, tudo indica que sim, era para Éfeso que essa carta era destinada, mas ela não se restringia apenas a Éfeso, até porque nos períodos antigos a carta que era escrita para uma igreja, ela era recopiada, tipo o autor ele escrevia com um destino, mas quando chega para aquele destino, alguém fazia uma cópia e passava essa cópia para uma outra igreja, que ia passando para outra igreja. Muito possivelmente essa carta de Éfeso, ela foi escrita até chegar à cidade de Colossos, porque ela acompanha a carta aos Colossenses e ela tem muita coisa em comum com essa carta. Então, sim, a carta foi escrita para igreja em Éfeso, mas ela também é escrita para outras igrejas, como a nossa, como nós hoje em dia. Então, ela é escrita para os cristãos em Cristo, que a princípio estavam em Éfeso, mas que hoje estão ao redor do mundo. E lendo ela, a gente percebe que tem muita coisa nela que se aplica à nossa realidade, que se aplica para a gente, em especial essa ideia. Essa carta ela foi escrita para alguém que está procurando entender em Cristo a razão para estar aqui, procurando entender em Cristo qual é a sua verdadeira identidade. E isso se aplica a muitos de nós, ou pelo menos deveria se aplicar a todos. Eu queria destacar alguns pontos, como eu falei, de todo o livro, para a gente ir se situando e você ir entendendo o que é a carta aos Efésios traz para a gente. O primeiro aspecto, ela vai falar muito sobre identidade, como eu falei, né? Quem eu sou em Deus. E quando a gente lê Efésios capítulo 1, versículo do 4 até o 5, a Bíblia vai dizer assim: Deus nos escolheu antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor, ele nos predestinou para sermos adotados como filhos. Gente, isso é incrível. Isso independente de vertente teológica. Quando a gente fala a palavra predestinação, eleição, adoção na Bíblia, às vezes a gente vem muito com calvinismo, arminianismo, eu sou isso, eu sou daquilo, acredito mais nisso, acredito mais naquilo. Mas independente de qual é a vertente teológica, a direção, o princípio é um só. Deus nos amou, olhou pra gente antes mesmo de tudo isso aqui ser criado. E com esse amor, ele planejou para nós algo muito especial. Ele planejou para nós um destino. Ele nos elegeu, ele nos predestinou para sermos adotados como filhos. Então há um destino para a gente em Deus desde a fundação do mundo. Qual? Sermos filhos. Em Cristo e no sacrifício dele, nós podemos ser chamados filhos, amados, escolhidos, aceitos. Já parou para pensar que isso é intenso, profundo e por si só já responde quem nós somos? Porque às vezes a gente quer entender quem somos, qual é a nossa identidade, pensando numa determinada função, pensando num determinado lugar, pensando num determinado comportamento, sei lá.
E Efésios vai dizer logo de cara assim, antes de você pensar qualquer coisa, Deus já pensou, antes do mundo ser formado, Deus já pensou, e quando ele pensou, ele falou assim, você é filho, você é meu filho. Eu te amei, eu te escolhi e eu te fiz meu filho. E essa é a maior verdade que o livro de Efésios vai trazer. Mas ele traz algumas outras também. A segunda que eu posso destacar aqui, quando a gente lê Efésios capítulo 2, versículo 14, o autor vai dizer o seguinte, pois ele é a nossa paz. E de ambos os povos, ele fez um e destruiu o muro da inimizade. Então, Efésios capítulo 2 traz pra gente uma ideia muito especial e importante no nosso contexto cristão, que é a ideia de unidade. Ele falou assim, não importa se você estava de um lado ou do outro, se você é judeu, se você é gentil, o que importa é que Deus nos fez um, Deus nos uniu em uma única família, somos um só povo, adoramos a um só Deus. E é interessante porque no contexto de Éfeso, a igreja de Éfeso era uma igreja gentílica, eu posso dizer assim, e independente do Cristo ter vindo da linhagem de Israel, ter sido um hebreu, ser judeu, e de outras pessoas que pudessem estar ouvindo o evangelho não serem, Paulo fala assim, isso não importa, porque havia um muro talvez antes de separação, mas o Senhor ele veio e ele quebrou esse muro, e isso é interessante trazendo para a realidade atual, porque apesar de não ter judeu e gentil, hoje em dia a gente tem bem mais divisões, né? Eu até falei no início, tem calvinista, tem arminiano, tem pré, pós, tribulacionista, tem quem é sensacionista, quem não é. Então a gente às vezes inventou tanto título e se dividiu de tantos modos que parece que a gente não consegue mais caminhar junto, mesmo todos tendo um só Senhor, um só Deus e crendo em Cristo. E daí o capítulo 2 ele vem trazendo essa verdade, sabe? Tá em Cristo, vocês são um só. Então ele vai falar sobre unidade. Ainda nessa carta aos Efésios, no capítulo 4, né? A gente vê Paulo refletindo sobre a nova identidade que nós temos em Cristo. Inclusive, no capítulo 4, ele vai falar muito sobre os dons espirituais e o propósito desses dons, que é a edificação do corpo, não a nossa edificação. Então, a nossa identidade, a nova identidade que a gente tem em Cristo é uma identidade sem egolatria, sabe? É uma identidade que não adora o meu eu, que não adora quem eu sou, o que é que eu posso fazer, como eu sou, mas tudo que eu tenho em mim coopera para o outro. Esses dias eu estava lendo os evangelhos, né? E tem um trecho que fala assim, a respeito de Jesus, vai falar que ele estava curando doentes, enfermos e andando pelas cidades e povoados, e chega um dado momento que apesar de fazer tudo isso, de operar tantos milagres e de estar transformando a vida das pessoas, quando ele olha para elas, ele tem compaixão delas, porque elas estavam como ovelhas sem pastor. E daí quando você vai pro original desse compaixão, o compaixão era ele sentia algo em suas entranhas. Naquele período, o pessoal acreditava que todas as emoções elas estavam associadas às entranhas, ao estômago, vamos dizer assim. E é como se dentro dele, todos os desejos, porque o estômago ele simboliza muito desejo, né? A gente se move por aquilo que a gente deseja, a gente se move por aquilo que a gente coloca pra dentro, né? Porque que naquele período das entranhas tinha assim a ideia de que a fome meio que regia você, a comida, aquilo que você do que você se alimentava, meio que direcionava para onde você ia. E Paulo não, os evangelhos eles mostram Jesus dizendo assim, ele tinha compaixão, ele moveu as entranhas deles pro povo e ele sentiu lá no íntimo dele um desejo por não deixá-las sozinhas, desamparadas. Ele diz que ele viu elas angustiadas e desamparadas como ovelhas sem pastor. Isso deu compaixão, isso mexeu nas entranhas dele. Então, a nova identidade em Cristo é esse tipo de identidade, cuja a minha alma, tudo aquilo que está dentro de mim, minhas emoções, meu coração, as minhas entranhas, elas se movem em um único desejo, que não é me satisfazer. Porque eu já estou plenamente satisfeito em Cristo. Eu preciso estar plenamente satisfeito em Cristo. Mas eu preciso completar, preencher o outro, ou seja, colocar Cristo, que é o único que preenche, colocar Cristo na vida do outro, apresentá-lo a essa vida para que ele também seja completo. Então, tudo que eu tenho em mim, os meus dons, os meus talentos, não são para que eu seja mais conhecida, para que eu seja mais famosa, para que eu seja mais popular. Não, tudo que eu tenho em mim se move para apresentar Cristo para outras pessoas. Essa é a nova identidade. E é isso que aparece lá também em Efésios capítulo 4. Tem um versículo, do 22 ao 24, vai dizer assim, ó. Despie o velho homem, se renovar do espírito e se revestir do novo homem. O que é que isso está dizendo pra gente? Significa que a nossa maneira de ver, ela muda um pouco. A gente vai abandonar quem a gente era, a gente vai vestir nossa nova identidade que tem uma carinha de Cristo e a gente vai apresentar ela para as outras pessoas. A gente não precisa mais viver preso em quem a gente foi. Nosso passado não tem mais poder, né? E daí Paulo, não em Efésios, mas em Romanos, capítulo 8, se não me falha a memória, vai dizer que nenhuma condenação há para quem está em Cristo. Então, essa é uma nova vida.
e ela nos tira, nos livra de muitas amarras, sabe? Não apenas de dizer para onde a gente vai, mas também de dizer que onde a gente foi não vai interferir em quem nós seremos, sabe? No livro de Efésios, finalzinho lá, capítulo 6, Paulo vai apresentar pra gente o contexto de batalha espiritual. Isso também é muito importante de frisar. Capítulo 6, versículo 12, Paulo vai dizer que a nossa luta ela não é contra a carne nem contra sangue, mas contra poderes espirituais do mal nas regiões celestiais. Daí ele vai falar sobre potestades, principados. Isso quer dizer que, por mais que a gente não enxergue, há forças invisíveis agindo e elas não estão cooperando. O mundo, ele não está cooperando para que eu seja quem Deus me chamou para ser. Mas dentro de mim também há o Espírito de Deus trabalhando, me forjando com armaduras espirituais para que eu possa combater essas forças e continuar sendo quem Deus me chamou para ser. Então eu não preciso lutar com pessoas, eu não preciso ofendê-las, machucá-las, maltratá-las, eu não sou inimigo de ninguém. Na realidade, eu preciso ser serva de todos. Mas por trás de algumas atitudes, por trás de alguns comportamentos de pessoas, de comportamentos aliados à cultura desse século, há uma força agindo, uma força maligna, e ela precisa ser combatida e vencida. A luz que é em nós precisa combater as trevas que há no mundo. E essa é a realidade que Paulo traz pra gente no final, inclusive é um alerta, né? Fala pra gente sempre estar atento, usando a palavra de Deus, se fortalecendo, sabe? É a espada, o escudo da fé. Então a gente está sempre protegido com essas armas que o Senhor ele nos dá. Então, gente, se eu puder resumir Efésios todos em uma frase, eu diria que do começo ao fim ele vai apontar por um relacionamento com o Senhor, um relacionamento onde eu contemplo, eu olho para ele e à medida que eu me relaciono com ele, mais dele vai sendo colocado dentro de mim e mais dele eu vou refletindo para as pessoas que estão ao meu redor. Então, Efésios é sobre pensar e refletir Cristo. É sobre olhar para quem ele é e assim descobrir quem nós somos, sabe? Então, meu convite para você hoje é: vamos ler de verdade a Bíblia juntos, vamos ler esse livro de Efésios. Nos próximos vídeos eu vou tentar detalhar melhor cada um dos capítulos. Esse foi apenas um resumo, um vislumbre geral, para que você possa entender um pouco do que Efésios fala. E já adiantando o que a gente vai fazer no próximo vídeo. No próximo vídeo a gente vai falar especificamente do capítulo 1, sabe? Mergulhar nas bênçãos e no valor que a gente tem em Cristo. E daí, se você estiver gostando até aqui desse vídeo, o que eu vou pedir para você é para você se inscrever nesse canal, deixar aqui teu curtir, compartilhar, se for o caso, esse vídeo para um amigo teu, para que vocês possam fazer essa leitura do livro de Efésios juntos. É um livro curtinho, 6 capítulos, se você puder, já lê ele assim, um dia, em 2 dias, separar aí um tempinho para estar lendo o livro de Efésios, como se fosse uma única história, porque ele é. A carta, hoje a gente divide ela em capítulos, mas quando Paulo escreveu, ele escreveu uma única carta para as pessoas lerem de uma vez só. Então, se você puder ler, para você já ir adquirindo o entendimento, ir fazendo algumas questões, e daí nos próximos vídeos eu vou explicando quase que capítulo a capítulo um pouquinho do que esse livro carrega e do que ele traz para nós nessa perspectiva, né? Quem eu sou e o que é que Deus deseja de mim. De verdade, eu espero que você tenha gostado. Fica com Deus e até o próximo vídeo.